Peço a você que, por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Depois você joga 2 páginas para frente, nós vamos para Mateus, capítulo 18, versículo 18. Você deve estar estranhando que eu não vou pregar em João hoje. A razão para isso é que hoje, oficialmente, nós receberemos os irmãos que foram aclamados como membros dessa igreja e os irmãos que foram também batizados, e todas as vezes que isso acontece, eu prego um sermão falando sobre as chaves do reino dos céus. Então, por isso, nós vamos dar uma pausa em João temporariamente. Mateus capítulo 16, do versículo 19, Jesus diz assim: Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você vira uma página para frente, capítulo 18, versículo 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Pode tomar o seu assento, por gentileza? Como eu disse a vocês, hoje nós teremos o privilégio de receber 7 irmãos que passarão a ser, ou já foram, membros, se tornaram membros dessa igreja por conta da aclamação em assembleia e também por conta do batismo. Então, por conta dessa ocasião especial e alegre para a vida dessa igreja, hoje, então, nós vamos tratar acerca desse assunto, a membresia da igreja. Esses versículos que eu li para vocês são os versículos que, se isolado, podem dar um entendimento um tanto quanto complicado. Ou até mesmo pode não dar entendimento nenhum, porque afinal o texto diz que Jesus está dando as chaves do reino. E essa chave é para ligar algo na terra e desligar. Ligar no céu e desligar. Tá, mas ligar o quê? Do que se trata esse texto? Por incrível que pareça, esse texto trata acerca da membresia na igreja. E sobre isso que eu quero tratar com vocês. Irmãos, receber novos membros é um motivo de muita alegria para a vida de uma igreja. Essa igreja, com certeza, ela está alegre por conta dessa ocasião especial. E, de certa forma, receber membros ou novos membros faz parte da vida de uma igreja. Deve ser algo natural, algo orgânico para a vida de uma igreja. Mas, apesar de ser natural e tão orgânico, ainda assim paira na mente de muitas pessoas um monte de dúvidas quanto ao processo em si mesmo. Existem algumas igrejas, por exemplo, que são aceleradas no processo. Alguém aqui, certa feita, contou que foi visitar a igreja uma única vez e convidaram para ser membro. O Renan, irmão do Felipe, que se batizou na semana passada, há um ano atrás, mais ou menos, ele foi para Okinawa e lá ele resolveu visitar uma igreja que estava lá marcado como uma igreja cristã. E uma senhorinha, uma missionária, queria batizá-lo à força ali, praticamente. E insistiu que ele tinha que se batizar naquele momento. Certamente essa senhora, ela não entendia o significado do batismo. E essas igrejas que são muito apressadas nesse processo de membresia, talvez não entendam o significado da membresia, por isso agem assim, ou também porque querem que o número de membros aumente na igreja, então essa ambição, essa gana por aumentar o número de membros na igreja acaba que leva pessoas a agirem assim. Essas pessoas se esquecem que a membresia é uma coisa muito séria e não pode ser negligenciada pelo cristão de maneira nenhuma. Nós temos que levar a membresia da igreja muito a sério, porque o Senhor Jesus, quando Ele nos salvou, Ele não nos salvou para ficarmos soltos, Ele nos salvou para sermos inseridos dentro de uma igreja local. Mas quando nós pensamos no processo propriamente dito, surgem algumas dúvidas. Quem pode ser membro de uma igreja? Como se tornar membro de uma igreja? Quando alguém está apto para se tornar membro de uma igreja local? Ou é possível ser um cristão e não desejar a membresia de uma igreja? Essas são perguntas relevantes e importantes que eu pretendo dar respostas a vocês até o final dessa exposição. Quando a gente fala sobre a membresia, surge uma outra questão. Quem tem autoridade para receber um novo membro? Será que é o pastor? Será que são os presbíteros, o presbitério? Será que é a igreja? Quem necessariamente tem autoridade para receber alguém como membro? E outra pergunta pode ser acrescentada aqui nesse momento. Quem está apto para ser membro de uma igreja local?
e o que é necessário para que esse seja membro de uma igreja. Então, nesta manhã, juntamente com vocês, eu quero responder a 3 perguntas. Primeiro, o que é uma igreja local? Segundo, quem está apto para ser membro de uma igreja local? E terceiro, quem possui autoridade para receber o membro na igreja local? Primeiro, o que é uma igreja? Essa é uma pergunta que parece ser tão óbvia, tão simplória, mas não é. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra igreja, naturalmente elas pensam num prédio, com uma cruz em cima. Talvez se você aí no emoji escrever assim, igreja, vai aparecer isso, um predinho com uma cruz em cima. Se você pesquisar na internet, por imagens, igreja, vai aparecer grandes catedrais. Essa é uma imagem que as pessoas têm acerca da palavra igreja. Mas a palavra igreja necessariamente não significa isso. Ainda que a língua portuguesa ela permita essas inserções, essas inclusões de palavras que passam a ter outro significado, que tem a sua etimologia mudada ou transformada, ainda assim, quando nós nos referimos à igreja, nós estamos nos referindo não a um prédio propriamente dito. Mas se você se refere a esse prédio aqui como igreja, se você falou para o seu filho hoje, como eu falo também, hoje nós vamos para a igreja, tudo bem, a língua portuguesa ela permite isso. Mas eu quero que vocês entendam que o sentido da palavra eclesia é muito mais profundo do que um prédio. Nos dias em que a palavra eclesia ou igreja foi pronunciada pelos discípulos, pelo Senhor Jesus Cristo, nem existia templo dessa forma como nós conhecemos. Existia apenas o templo dos judeus em Jerusalém. Templo, catedral construída, como esse aqui que a gente está vendo. Isso só aconteceu no 4º século com Constantino. Então, essa ideia de igreja comum, moderna, não estava na mente dos discípulos. Estava na mente de Jesus. Igreja ou assembleia, eclesia, literalmente significa assembleia. O ajuntamento de pessoas. Então, é correto dizermos o seguinte: a Igreja Batista Reformada se reúne nesse prédio. Porque esse prédio aqui não é uma igreja. Nenhum prédio é uma igreja. A igreja é o ajuntamento de pessoas, é o ajuntamento de crentes que professaram sua fé em Jesus Cristo. Então, a igreja local é referente a um povo, é referente a pessoas. Na palavra de Deus, é estranho a ideia de que alguém não deva se unir a uma igreja local. Isso é muito estranho. A própria palavra de Deus, quando ela se refere à igreja, ou ela usa essa expressão eclesia, ou quando ela se refere de forma mais abrangente ao povo que se reúne, ela usa várias metáforas que apontam para o caminho oposto da ideia de que eu não preciso ser membro de uma igreja. O Novo Testamento usa metáforas como, por exemplo, família. Isso significa união, estar junto com outros membros. Uma comunhão, um corpo que tem vários membros. Uma noiva, ou seja, envolve um relacionamento, pelo menos entre 2 pessoas. Um templo, o templo não foi feito para ficar vazio. O templo de Jerusalém, ele constantemente era visitado por adoradores. Essas são metáforas usadas no Novo Testamento para descrever a vida da igreja. E automaticamente essas metáforas nos apontam para a ideia de que é necessário um ajuntamento. É necessário estar inseridos numa igreja local. O Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja por muito tempo. Isso é coisa recente, isso é coisa de desigrejado. Mas o desigrejado a gente deixa para lá. Quando alguém se torna um cristão, na Bíblia, automaticamente ele se torna membro de uma igreja local. Não demora muito tempo para ele se tornar membro de uma igreja local. Nós percebemos isso, por exemplo, na Grande Comissão. E aqui eu quero aproveitar esse ensejo para destacar que existe uma diferença entre igreja universal e igreja local. Existem 2 igrejas, a igreja universal, a igreja de Cristo, que está espalhada por todas as eras, em todos os lugares. E nessa igreja você passou a ser membro, sabe quando? No dia em que você se arrependeu dos seus pecados. No dia em que você creu em Cristo Jesus, naquele momento você foi inserido na igreja de Cristo, a igreja universal. A seguir, depois de alguns passos, ou um pouquinho de tempo, logo você foi inserido numa igreja local.
Então, o primeiro passo para ser inserido numa igreja local é ser primeiramente inserido numa igreja universal, a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Isso simplesmente significa que o primeiro passo para você ser membro de uma igreja é você ser um verdadeiro cristão. E se você é um verdadeiro cristão, a seguir o próximo passo vai ser membro de uma igreja. Nós vamos perceber que isso está lá na grande comissão. Quando alguém é tocado então pelo Espírito Santo, quando a palavra de Deus é exposta diante dos seus olhos, o evangelho é exposto, o pecador então ele se encontra numa situação complicada, então ele se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo gera no coração dele fé genuína no Senhor Jesus Cristo, e ele o reconhece como seu Senhor e Salvador. É nesse momento que ele passa a fazer parte da Igreja Universal, mas a seguir ele vai buscar uma igreja local. O processo de conversão ele não para aí, na inserção da Igreja Universal. A seguir, todo cristão é convocado pelo próprio Senhor Jesus Cristo por conta da grande comissão a ser inserido numa igreja local. Porque é numa igreja local que você vai ser nutrido, vai ser consolado, vai ser confrontado. É na igreja local que você vai crescer. É na igreja local que seus pecados serão expostos. É numa igreja local. É muito cômodo para um cristão não fazer parte de uma igreja local e simplesmente assistir culto pela televisão. E é um absurdo. É muito cômodo. É muito cômodo ser membro de uma igreja neopentecostal em que você não tem compromisso nenhum com os outros membros. Que funciona como um self-service. Você vai lá, come a sua comida, estragada por sinal, e depois na outra semana você volta e você não tem que prestar contas a ninguém. Ninguém tem o direito de falar acerca da sua vida nesses lugares. Por quê? Porque aquilo não é uma igreja. Porque essas coisas acontecem dentro de uma igreja local. Uma igreja onde os membros se conhecem, onde os membros andam juntos, onde os membros corrigem uns aos outros, onde os membros amam uns aos outros. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos se eles demonstrassem amor uns pelos outros. Todos saberiam que eles eram discípulos de Jesus por causa disso. Mas isso só é possível dentro de uma igreja local. Que a cada domingo você vem aqui, você encontra pessoas diferentes que você nunca viu na sua vida, talvez um olá, até breve, depois na outra semana troca esse grupo. Como é que você pode dizer que ama esse povo? Como você pode ser conhecido como um discípulo de Jesus? Você não pode. Não tem como. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, dentro de uma comunidade local, de uma igreja local, é possível perceber quem são os verdadeiros discípulos por causa do amor. Mas a segunda pergunta que eu quero responder nessa manhã é: quem pode ser membro de uma igreja? Quem está apto para ser membro de uma igreja local? A resposta a isso é somente aqueles que puderem comprovar a sua fé e arrependimento. Só é possível ser membro de uma igreja local se houver fé e arrependimento. E para isso, óbvio, é preciso que tais candidatos à membresia vivam um tempo junto com a comunidade da fé. Passe um tempo suficiente para serem conhecidos por essa igreja. Por isso que a membresia aqui, vocês sabem, ela não é rápida. Demora quase um ano. Eu julgo que esse seja um tempo suficiente para que todos conheçam o candidato, que a gente consiga perceber neles a fé em Jesus Cristo, que consigamos comprovar na vida dessas pessoas arrependimento. Para ser membro de uma igreja não precisa ser perfeito, porque ninguém aqui é. Para ser membro dessa igreja não pode ser impenitente. Tem que ser pessoas que sim erram, mas se arrependem dos seus pecados. Olham para a cruz de Cristo e lutam e buscam por mudanças, buscam por melhorias com a força do Espírito Santo. Então, para ser membro de uma igreja é preciso comprovar a fé e arrependimento. Isso implica dizer, então, que só é possível ser membro de uma igreja através do batismo. O batismo é a porta de entrada para a membresia de uma igreja. Preste atenção no que eu vou falar para que você não se confunda. O batismo é onde a igreja de Cristo ela afirma a profissão de fé do crente. No batismo é onde um sinal, um selo público e visível é estabelecido
onde um selo invisível mostra uma realidade visível, através do ato do batismo. Por exemplo, no domingo passado, dia 16 de julho, essa igreja, a Igreja Batista Reformada, Japão, afirmou publicamente que os irmãos Renan e Patrícia estão unidos a nós. Foi isso que nós fizemos na semana passada no batismo. Porque através do batismo, esta igreja afirmou que esses irmãos estão unidos a nós pela mesma fé. Eles creem no mesmo Cristo. Nós afirmamos através do batismo que eles experimentaram todos os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, assim como nós. E como eles representaram essa realidade? A realidade de que eles morreram, foram sepultados e ressuscitaram com Cristo. Através da imersão. Porque é exatamente isso que o batismo simboliza. Considere Mateus capítulo 6, versículo 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte? É uma palavrinha para você grifar, foram batizados na sua morte? Pois fomos sepultados com ele. Morremos com a morte de Cristo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Agora preste atenção, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então o batismo ele representa algo, uma realidade que aconteceu na vida de um candidato à membresia. Um dia, ele, quando creu, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo, e agora ele anda em novidade de vida. Agora eu vou repetir algo para vocês aqui. É preciso que fique claro para todos que só existe uma maneira de se tornar membro de uma igreja local. E o meio é o batismo. Não existe outro meio. Agora preste atenção. Com isso eu não estou dizendo que nós, essa igreja, nós batizaremos todas as pessoas que porventura venham a se tornar membro dessa igreja. Isso não significa que nós batizaremos todas as pessoas que desejam ser membros dessa igreja. Inclusive hoje nós vamos receber 7. Batizamos apenas 2. Em muitos casos, como os 5 que nós vamos receber como membros hoje, nós apenas reconhecemos o batismo desses irmãos. Esses irmãos foram batizados numa igreja bíblica, uma igreja que segue o mínimo para não ser caracterizado como herética, como uma seita. Se o batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente, claro, se o batismo ocorreu após a sua conversão. Se isso aconteceu, nós apenas, como igreja, reconhecemos o batismo desses irmãos e os recebemos por aclamação como membros. Por exemplo, hoje nós vamos receber como membros de nossa igreja os irmãos Rodrigo, a irmã Quita, o Juninho, a Gabi e o Bruno. Vocês devem ter percebido que eles não foram batizados no domingo. Eles estavam lá, vocês viram que foram apenas 2. Por que nós não os batizamos? Porque o batismo não se fez necessário. Nós apenas reconhecemos a profissão de fé desses irmãos, profissão que outrora eles fizeram. Já por outro lado, a nossa irmã Patrícia, ela havia sido, entre aspas, e aqui muitas aspas, sido batizada em uma seita chamada Congregação Cristã do Brasil. Além do fato de que naquele tempo, como ela mesma testemunhou diante de todos vocês, ela não havia sido convertida. De fato, irmão, sendo assim, a irmã Patrícia não havia sido batizada. Apenas tomou um banho. Apenas se refrescou se foi no verão, ou passou muito frio se foi no inverno. Já quando nós olhamos para a vida do nosso irmão Renan, ele simplesmente foi salvo por Deus, pelo poder de Deus, e deu seu testemunho público diante da igreja. Agora, alguém desatento aqui, alguém que cochilou nesse momento, pode ainda perguntar: então a irmã Patrícia foi rebatizada? A resposta: não. Nós somos contra rebatismo. A irmã Patrícia, ela não foi batizada naquela igreja. Aquilo lá não é batismo. Às vezes as pessoas pensam que o que importa é o que você pensa, ou o que você sente, ou a sua condição na hora que você foi batizado. É verdade que isso importa, sim. Mas lembra, você deve se lembrar do que eu disse no domingo passado. No batismo nós temos 2 afirmações de fé, 2 profissões de fé.
Uma é de quem está se batizando e a outra é da igreja que está confirmando o batismo. Então, a igreja a qual ela fez parte, por ser uma seita, não vale como alguém apto para professar ou para confirmar a fé daqueles que estão sendo batizados naquela seita. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 38, nós percebemos que o batismo ele só deve ser aplicado aos que creem, aos que se arrependem dos seus pecados. Veja o que Atos capítulo 2, versículo 38 tem a dizer. Ali, após Pedro pregar o seu poderoso sermão em Jerusalém, nós descobrimos que muitas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo por conta da pregação, da potente ou poderosa pregação de Pedro. E Pedro, percebendo isso, percebendo o incômodo dessas pessoas que estavam ouvindo, até eles perguntaram: e agora o que faremos? Pedro então diz assim: arrependei-vos cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aí nós chegamos no versículo 41, a gente percebe que o texto diz que ocorreu o batismo dos que creram na palavra. Outro exemplo é Filipe, quando pregou o evangelho lá em Atos capítulo 8, no versículo 12, é dito assim: quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. No versículo 13 é dito também que Simão foi batizado após crer em Cristo Jesus. Sendo assim, o batismo sempre ocorre após a constatação da fé e do arrependimento. 2 elementos inseparáveis na vida de um genuíno cristão: fé e arrependimento. Este mesmo Felipe, quando anunciou o evangelho ao eunuco, e o eunuco pediu para ser batizado, aí Felipe então respondeu assim: é lícito se crer de todo o coração. É lícito se crer de todo o coração. Ou seja, é só pensar o contrário. Batizar alguém que não creu de todo o coração é algo ilícito. Batizar alguém que não pode dar evidências de uma fé genuína é algo ilícito. É só pensar o contrário. Então, por tudo isso, meus irmãos, a membresia ela só ocorre por meio do batismo. Ou pelo ato do batismo propriamente dito, ou pelo reconhecimento do batismo já aplicado em outra igreja. Tanto no reconhecimento como no ato do batismo, tal pessoa é reconhecida pela igreja como um cidadão dos céus. Mas a pergunta que fica agora é, e eu entro na terceira resposta a ser dada: reconhecido por quem? Reconhecido por quem? Quem é que tem autoridade para reconhecer alguém como um cidadão do céu? Quem? Será que é o pastor? Será que são os presbíteros? Será que não é ninguém? As pessoas vão vindo e vão virando membros e vão se achando membros? A resposta a essa pergunta é: a igreja local possui autoridade para reconhecer os cidadãos dos céus. Essa autoridade ela foi dada à igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que conferiu à igreja essa autoridade. Como nós já vimos, ser membro é ser membro primeiramente de uma igreja universal e depois de uma igreja local. E eu sempre digo a vocês que a igreja local ela é composta por confessores. Pessoas que confessaram a sua fé. Pessoas que se arrependeram dos seus pecados. O texto que nós lemos aqui na abertura, o texto que eu li aqui na abertura do sermão, nos diz que o Senhor Jesus Cristo entregou nas mãos de Pedro chaves para ligar e desligar. Nós vamos ver que essas chaves, elas apontam para a autoridade. E nós vamos descobrir também que essa autoridade não ficou somente na mão de Pedro, mas ficou nas mãos de uma igreja local. Vamos olhar o nosso texto. Vamos olhar o contexto. Mateus, capítulo 16, versículo 19, diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quero que fique claro para vocês que chaves aqui nesse texto denota autoridade. Aponta para a autoridade. A autoridade de abrir a porta e fechar a porta. Agora, quem que possui as chaves? Quem que possui essa autoridade? A quem foi dado a autoridade?
Bom, olhando para esse texto de Mateus capítulo 16, se você é um leitor atento, um leitor que conhece a palavra de Deus, já leu essa passagem inúmeras vezes, você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo está falando para uma pessoa. Ele está falando para quem? Para Pedro. Pedro acabara de fazer uma confissão. Ele confessou algo a respeito de Jesus, a seguir ele recebeu as chaves. Ele recebeu a autoridade. Veja aí. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro então responde: veja a profissão de fé, veja a confissão, veja que um confessor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos aqui então a presença de um confessor e de uma confissão. Guarde isso. Uma confissão e um confessor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde que feliz é Simão, filho de Jonas, porque isso lhe foi revelado não por carne ou sangue, mas pelo Pai que estás nos céus. A seguir, Jesus então diz: eu lhes digo que você é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora as chaves estão nas mãos de Pedro, porque ele fez uma confissão, ele professou a sua fé, ele disse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e essa profissão só aconteceu porque Deus impulsionou Pedro a fazer isso. Irmãos, com base nesse texto, a Igreja Católica Romana, ela afirma que Pedro foi o primeiro Papa, porque o texto claramente nos diz que as chaves do reino foram entregues na sua mão. Se você pesquisar aí, primeiro Papa, Pedro, e colocar a imagem, você vai ver algumas imagens de um apóstolo com uma chave grandona nas mãos. Porque Jesus entregou a Pedro as chaves, aí surgiu a ideia de um bispo universal, a ideia de Papa. Como se o Papa atual agora fosse um sucessor de Pedro. Talvez hoje você consiga entender por que o Papa tem tanta autoridade assim, né, dentro da Igreja Católica Romana. Isso se dá porque eles ainda acreditam que o atual Papa está com as chaves nas suas mãos. Poderoso esse homem, não? Mas eu quero levar vocês a observar a razão pela qual o Senhor Jesus deu as chaves nas mãos de Pedro. E eu quero mostrar para vocês que as chaves ou a autoridade não é referente a um confessor, mas é referente a vários confessores. Versículo 15 e 16. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E aqui nós temos então Pedro respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui eu quero que você guarde isso. Temos um confessor e uma confissão. Agora, quando a gente observa o capítulo 18, nós saltamos 2 páginas para frente, nós de fato ali entendemos o significado dessas chaves. Porque se nós não tivéssemos o capítulo 18, nós poderíamos e deveríamos até concordar com os católicos de que Deus confiou as chaves, a autoridade na mão de um homem e a gente deveria seguir esse homem como autoridade. Porque o capítulo 16, ele não nos esclarece muitas coisas. Por exemplo, para que serve essa chave? Chave para ligar e desligar o quê? Será que é para desligar a luz aqui, desligar os equipamentos? Chave para quê? No capítulo 16, poderíamos, assim como a Igreja Católica, elocubrar sobre o significado dessas chaves e atribuir a um homem uma autoridade que extrapola os limites, até mesmo de qualquer religião. Mas quando nós recorremos ou viramos as nossas páginas para Mateus capítulo 18, versículo 18, nós vamos perceber que Jesus usa a mesma afirmação. Nós vamos perceber que há uma semelhança. Veja Mateus 16, 19. O que você ligar, singular, na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus falando para Pedro. Agora, Mateus capítulo 18, Jesus não está falando para Pedro. E você vai perceber que agora está no plural. Jesus está se dirigindo à autoridade que a igreja tem. Digo-lhes a verdade. Agora, plural.
Tudo que vocês ligarem na terra, vocês, terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Consegue perceber a semelhança? O que é que muda aqui? Um está no singular, o outro está no plural. 2 páginas à frente, você vai perceber que Jesus está entregando agora as chaves do reino, não nas mãos de um único confessor, mas de vários confessores. Vários confessores que participam, que são membros de uma igreja local. Sendo assim, não é sobre Pedro. É sobre a confissão de Pedro. O que levou Jesus a entregar as chaves que denotam a autoridade na mão de Pedro naquele instante foi a sua confissão. Mas isso não parou em Pedro. 2 capítulos à frente, a igreja, que é composta por confessores, agora recebe de Jesus essa autoridade. Então, as chaves do reino, elas estão nas mãos de uma igreja local. Consegue entender por que a igreja local ela tem autoridade para reconhecer os cidadãos dos céus? Isso se dá pelo simples fato da igreja ser a portadora das chaves que ligam e desligam. Mas a pergunta persiste. Mas a igreja desliga e liga o quê? O que ela liga e desliga? Explica logo que eu não estou entendendo esse negócio. Bom, nós vamos perceber, olhando o contexto do capítulo 18, que o Senhor Jesus está mostrando que a igreja local ela possui autoridade para desligar um membro impenitente. Um membro que está em pecados, que é confrontado, que é corrigido, mas que ele permanece obstinado em seus pecados, ele não se arrepende. E quando isso acontece, ou seja, quando a sua profissão de fé não pode ser mais aprovada pela igreja, ou seja, o que ele professou não condiz com o que ele está fazendo, ou com as suas atitudes, então, nesse momento, a igreja de Cristo, a igreja local, ela se reunirá para usar as chaves do reino para desligar. Quando nós recebemos alguém como membro dessa igreja, nós estamos confirmando e aprovando a profissão de fé dessas pessoas. Dessa forma, a igreja local usa as chaves do reino para receber tal pessoa como membro dessa igreja, porque a autoridade está nas mãos da igreja local. Veja bem, as chaves do reino não estão em minhas mãos. As chaves do reino não estão nas mãos do pastor. Não é o pastor que exclui membro. Não é o pastor que recebe alguém como membro. Não é o presbitério ou qualquer outra pessoa. Essa autoridade está nas mãos não de um único confessor. Essa autoridade está nas mãos da igreja local. Você deve se lembrar que para o recebimento desses irmãos que serão hoje recebidos como membros de forma oficial, nós, os membros dessa igreja, nos reunimos em uma assembleia e nós votamos. Quando você ergueu as mãos para receber esses irmãos como membros, você estava dizendo: eu aprovo a fé e o testemunho desses irmãos. Eu reconheço esses irmãos como cidadãos dos céus. Foi isso que você fez quando você ergueu a sua mão. Agora percebe que aquela assembleia é algo sério? Não é algo que pode ser feito de qualquer forma? Porque quando você levantou a mão, você está dizendo claramente: eu aprovo a fé desse irmão, eu aprovo o testemunho público desse irmão. Esse irmão demonstrou arrependimento. Esse tempo, esse quase 1 ano que ele viveu conosco ou mais, ele sim mostrou que ele se arrepende dos seus pecados. Ele é alguém imperfeito, como nossa igreja também é, mas ele está também lutando contra os seus pecados. Sim, eu concordo que ele faça parte da membresia dessa igreja. Então eu quero que todos os membros levem isso muito a sério na próxima assembleia, porque é muito sério. E negligenciar a assembleia que o Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor Jesus Cristo concedeu essa autoridade, é também um desprezo para com a autoridade dada a nós. O Senhor Jesus deu essa autoridade para nós. Então a assembleia, para receber um membro, ou até mesmo para excluir, é um privilégio para nós. É uma autoridade que o Senhor Jesus Cristo delegou a nós por conta da nossa confissão, por conta daquilo que nós somos. Nós somos cidadãos dos céus. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Eu quero mostrar para vocês na prática, o Senhor Jesus é que deu esse exemplo. O exemplo da chave sendo usada para desligar algo. Bom, se ele vai usar um exemplo de algo sendo desligado, é só você pensar o contrário, você vai entender o que é ligar. Vai ficar muito fácil. Nós sabemos que através do batismo, a igreja local, ela usa as chaves do reino para ligar alguém ao reino.
E também agora nós vamos descobrir que através da excomunhão ou da exclusão de alguém, de algum membro, a igreja local usa a chave para desligar esse irmão, porque não aprova a sua fé nesse momento, ela não pode ser comprovada. Jesus diz assim, preste atenção, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. É o processo disciplinar. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. É só você e ele, ninguém precisa ficar sabendo. Não precisa postar no Face, não precisa contar para ninguém, nem o pastor quer saber disso. Acabou, problema resolvido. É entre você e ele. Que ninguém mais saiba. Mas, havendo a obstinação, a impenitência, ele não se arrependeu, mas se ele não ouvir, nós temos um próximo passo. Leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é uma prática lá de Deuteronômio, inclusive. Então, agora você vai levar 2 ou 3 testemunhas. Irmãos sábios. Irmãos que não são fofoqueiros. Que não vão levar o problema para outros. Irmãos que realmente têm um coração disposto a tentar ajudar esse irmão impenitente. Porque tudo que nós queremos nesse processo é ganhar o irmão. Então, depois do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se ele recusar a ouvi-los, ou seja, ele não está dando ouvido nem para as 2 ou 3 testemunhas, o próximo passo, Jesus diz assim, conte-o à igreja. É somente no terceiro estágio desse processo que a assembleia, a igreja, os membros dessa igreja tomarão conhecimento do caso. Para quê? Por que a igreja tem que saber disso? Sabe por quê? Porque a igreja precisa de um tempo para que todos os membros dessa igreja, em amor, busquem esse irmão ou essa pessoa que está vivendo de forma impenitente. Então toda a igreja terá o tempo e a oportunidade para confrontá-lo, para corrigi-lo, sempre na expectativa de ganhar esse irmão. Mas se porventura ele continuar impenitente, depois de toda a igreja tomar conhecimento, toda a igreja confrontá-lo, toda a igreja dar uma ligada, fazer uma visita, o que fazer? Aí Jesus diz assim, se ele se recusar a ouvir também a igreja. Percebe que a igreja é a última instância de apelação. Só se torna público quando a coisa está muito feia, a impenitência está muito alta. Do contrário, Jesus fez de tudo para que a coisa ficasse no privado. Se ele não ouvir a igreja, ou seja, se ele não se arrepender dos seus pecados, Jesus diz assim, trate-o como publicano ou pagão. Aí eu pergunto a vocês, como um judeu tratava um publicano e um pagão? Cortava todos os relacionamentos. Nenhum relacionamento. Um judeu sequer sentava numa mesa com um publicano. Basta ver como os judeus trataram Jesus, porque ele se assentou à mesa com publicanos e pagãos para comer. E aí Jesus então diz assim, depois de dizer, olha, se ele não ouvir a igreja, então trate-o como publicano ou pagão, ou seja, exclua do convívio de vocês. E aí Jesus então diz, diga-lhes a verdade. Aí chegamos no nosso texto. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O contexto imediato aponta para a exclusão de um membro de alguém impenitente. Alguém que não foi capaz de ouvir a igreja local. Alguém que não foi capaz de se arrepender no confronto ou na exortação, quando um irmão foi corrigido. Um irmão ou alguém que não foi capaz de se arrepender quando 2 ou 3, as testemunhas foram conversar com ele. Alguém que não foi capaz de ouvir toda uma igreja dizendo, arrependa-se. Abandone a sua vida. Volte para Cristo. Nesse momento, essa igreja local, ela não poderá afirmar mais a fé dessa pessoa. Nós não poderemos afirmar a fé dessa pessoa. Por quê? Porque ela já passou pela última instância de apelação à igreja. E mesmo assim ela continuou impenitente. O que acontece, quando acontece a exclusão, é que a igreja nesse momento não consegue mais afirmar ser verdade a profissão de fé de tal pessoa. Nós não conseguimos. Agora, note bem, nós não estamos nesse momento afirmando que essa pessoa não é um crente. Pode ser um irmão que está vivendo um período de cegueira,
foi iludido pelos seus pecados. Nós não estamos afirmando que ele não é um crente, nós não sabemos. Se ele for um dia, ele volta. Nós não temos condições de saber. Nós estamos apenas afirmando que nesse momento, pelo que a igreja está observando, ele é um impenitente, ele abandonou uma das características mais elementares na vida de um cristão, o arrependimento. O cristão que não se arrepende de pecados, me desculpe, não é um cristão. Pelo menos não está demonstrando que é um cristão. Então a igreja de Cristo, ela apenas avalia o momento, as ações naquele momento, e ela diz então, nesse momento, nós não conseguimos afirmar que a sua profissão de fé é verdadeira por conta da sua conduta. Aquilo que você fala não condiz com as suas ações. Eu gosto muito, para ilustrar esse ponto, eu gosto muito de uma metáfora que eu aprendi lá com o Jonathan Lima, quando eu estive lá no curso do 9 Marcas, lá em Washington. Ele compara a igreja como uma embaixada. Eu sempre uso isso. Eu uso na classe Novos Membros, eu vou usar aqui de novo, e eu quero que você guarde isso. Ele diz assim, uma embaixada, ele está comparando a igreja com uma embaixada. Uma embaixada é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Ela declara os interesses do país de origem em relação ao país anfitrião. O Jonathan Lima, ele conta que, quando ele esteve na Bélgica estudando, o passaporte dele venceu. Ele é um americano, seu passaporte americano perdeu a validade. E aí ele disse que se ele tentasse sair, ou entrasse no aeroporto para voltar para os Estados Unidos com aquele passaporte vencido, adivinha o que ia acontecer? Não ia embarcar. Mas espera aí. Ele fala inglês fluente. Está na cara que ele é um americano. Mas mesmo assim, o oficial lá no aeroporto não poderia deixá-lo entrar no avião. Não poderia deixá-lo embarcar. Por quê? Porque o seu documento não estava válido. O mesmo acontece com você. Não tente viajar com o documento vencido. Você não vai conseguir. Né? Pode estar vencido um dia. Já era. Ele então foi na embaixada, lá em Bruxelas, levou os seus documentos, e ali a embaixada então conferiu a ele um novo passaporte. Agora, o que essa embaixada fez? Eu pergunto a vocês, essa embaixada tornou Jonathan Lima um americano? Claro que não. Ele é um americano porque nasceu nos Estados Unidos. O que a embaixada fez? Apenas reconheceu a cidadania dele. É isso que uma embaixada faz, ela apenas reconhece. Ela legitima o seu documento. Ela olha para você e diz, eu vejo que você é um cidadão dos céus. Está aqui seu documento. A mesma coisa que uma embaixada faz. Ela olha para você, ela confere seus documentos. Não adianta você chegar lá no consulado lá, eu perdi todos os meus documentos. Me dá um passaporte? Meu nome é esse. Cara, não é assim que funciona. Você tem que trazer seu RG, sua certidão de nascimento. Não, mas olha para mim, eu sou brasileiro. Eu sou lá de Taubaté, inclusive. Pode ligar para minha mãe para perguntar se é verdade. Não basta, você precisa de um documento que realmente ateste que você é o que você está dizendo que é. Você pode dizer, mas você não tem como provar. Então, volte para sua casa, traga os documentos, e aí eu vou te dar um passaporte novo. A igreja de Cristo, ela funciona dessa mesma forma. Nós não tornamos as pessoas cristãs. Isso não compete à igreja. Nós apenas reconhecemos. Apenas nós reconhecemos a profissão de fé. Foi isso que nós fizemos na última assembleia. A embaixada do reino se assentou, olhou os documentos dos 7 que nós vamos receber hoje, e nós reconhecemos a cidadania deles. Eles pertencem a uma cidadania celeste. Foi isso que nós fizemos no batismo. Nós reconhecemos publicamente aqueles que foram batizados. Nós afirmamos, eles sim são cidadãos dos céus. Pelo menos estão dando evidências disso, nesse momento. Agora, um ponto interessante a ser dito, é que se porventura esses irmãos que serão hoje aclamados como membros aqui, reconhecidos como membros, porventura eles não andarem de acordo com o estatuto do reino, são cidadãos dos céus. Esse céus ou esse reino tem um rei, e ele tem um estatuto, a palavra de Deus. Então, se eles ou qualquer outro membro dessa igreja não andar de acordo com esse estatuto,
e se houver impenitência, então essa igreja, como embaixada do reino, negará o passaporte dos céus até que essa pessoa acerte a sua vida, até que essa pessoa apresente documentos válidos. Eu quero aproveitar esse momento para afirmar a todos que o seu batismo não é somente sobre sua fé. E que quem te batiza também é de fundamental importância. Você pode até ter sido regenerado. Você pode até ter crido em Cristo Jesus quando foi supostamente batizado em uma seita neopentecostal, por exemplo. Nesse caso, irmãos, essa igreja ela não pode reconhecer o seu batismo como válido. Sabe por quê? Porque ela foi realizada em uma entidade que não é uma igreja verdadeira, não é uma igreja legítima. Nesse caso, seria o mesmo que você perdesse seu passaporte brasileiro, fosse numa banca da esquina, num chinês ali, e pedisse para ele falsificar um passaporte para você. E aí você vai viajar com esse passaporte, chega na hora, você não vai entrar nesse avião. Esse passaporte é falso. Não, mas eu tenho cara de brasileiro. Eu pareço um brasileiro, sim, mas o seu documento é falso. Eu não posso reconhecer que você é um cidadão brasileiro. Pessoas que foram batizadas em igrejas heterodoxas, igrejas assim, elas não vieram com um documento válido. Porque aquela entidade que os batizou não é uma embaixada do reino. É uma embaixada das trevas. E nós não aceitamos documentos da embaixada das trevas, assim como uma embaixada brasileira não aceita nenhum documento falsificado por qualquer chinês na esquina. É isso que a igreja local é. A igreja local é uma embaixada do reino aqui na terra. Isso foi do agrado do Senhor Jesus Cristo. Ele que entregou à igreja local essa autoridade em nossas mãos. Isso significa que as igrejas locais, elas representam aqui na terra o domínio de Cristo. Nós, como igreja, legitimamos e protegemos cidadãos que proclamam a lei de Cristo. Dentro dessa metáfora de embaixada, o membro é aquele que adentra pelas portas da embaixada, afirmando que pertence ao reino de Cristo. Ele chega lá na embaixada e diz assim: olá, meu nome é cristão. E o oficial, então, lá no seu computador, batendo, teclando, ele diz: sim, eu estou vendo aqui seu histórico e de fato você é um cidadão dos céus. Está aqui seu passaporte. Agora, esse indivíduo, ele passa a desfrutar dos muitos direitos e responsabilidades próprios de sua cidadania. Ele passa, então, a viver numa terra estrangeira, sendo um cidadão de outra pátria. E hoje, essa embaixada do reino, denominada Igreja Batista Reformada Japão, concede aos nossos irmãos que serão arrolados como membros dessa igreja o passaporte que os que reconhece como cidadãos do reino. E eu aqui, como representante dessa embaixada dos céus, com muita alegria, chamo aqui à frente nossos irmãos Rodrigo Alves Domingos Sacaio, pode vir aqui à frente, Euclênis Gomes Sacaio, a irmã Kita, né? O Júnior Tsuyoshi Kokubo, a irmã Brenda Gabriela Vassak, Bruno Yude, Renan Kiyoshi Ferreira e Patrícia Barbosa Inada de Freitas, para a leitura do pacto de membresia desta igreja.